Olá, meus amores! Nossa aulinha de matemática para terminarmos o conteúdo do capítulo 4, tá certo? Hoje nós vamos continuar lá em algum problema na página 18, tá bom? Livro grosso, didático de vocês, acompanha a explicação da tia pelo livro. Eu vou falando de questão por questão. Então, o que é que vai acontecer? Você pode ir pausando esse vídeo e respondendo logo a questão, tá certo? Junto com o vídeo, de acordo com a explicação que eu vou dando pra vocês, tá bom? Aqui no livro de vocês tem um pequeno texto que eu vou ler pra vocês, tá certo? Em geral, um problema é uma situação que precisa ser resolvida. E problemas existem em todos os aspectos da vida. Nós sabemos que muitas vezes, durante o nosso dia a dia, nós temos muitos problemas a serem enfrentados, não é isso? Vocês, mesmo crianças, sempre tem algum probleminha para resolver, não é isso? Como vocês mesmos dizem. Então, vou citar alguns exemplos de alguns problemas que aparecem aqui no texto para vocês, tá bom? Anitta considera que chegar ao final do mês e não ter dinheiro para pagar a conta de luz é um problema. Milton é violonista em uma banda e hoje derrubou e quebrou seu violão. Isso é um problema, porque daqui a pouco a banda vai se apresentar. Clara tem uma horta em casa e está com invasão de formigas. Que problemão! A falta de tratamento de água em uma cidade, pessoas vivendo em situação de pobreza em um país, entre outras coisas, também são problemas. Então, a dona Anitta, ela considera que chegar lá no final do mês e ela não ter dinheiro para a conta de luz dela é um problema. Por quê? Porque se ela não pagar a conta de luz, pode cortar, não é isso? E o coleguinha aqui, o Milton, que é violonista, a banda dele vai se apresentar e ele acabou de quebrar o violão. Também é um problema, não é isso? E a nossa coleguinha Clara, ela tem uma horta em casa. Só que ela recebeu uma invasão de formigas. E esse é um problema, porque as formigas, elas adoram uma horta para comer as folhinhas. Mas esses problemas, todos eles têm solução. Todos eles nós podemos resolver, não é isso? A dona Anitta, ela pode arranjar um dinheiro emprestado para pagar a conta de luz. O Milton pode também arranjar um violão de algum colega para poder tocar na banda. A Clara pode colocar o remédiozinho lá para poder matar a formiguinha da horta dela, tá certo? E aí, vários dos outros problemas que nós temos acesso diariamente são resolvidos facilmente. O que não pode é a gente transformar esse probleminha em problemão, que aí a gente vai só acumulando mais e mais problemas e transformando a nossa vida numa vida triste, não é isso? Então, nós temos também a outra parte dos problemas, que são os problemas da matemática, que a gente consegue resolver muitas vezes mais facilmente ainda, não é isso? Você sabe de algum problema que existe na sua cidade? Qual problema existe na sua escola? Vocês vão pensar e vão escrever aqui do ladinho um probleminha pequeno, curtinho, relacionado à nossa cidade ou à nossa escola, que vocês possam ter percebido, alguma coisa que possa melhorar, tá certo? Eu tenho vários problemas e alguns deles são de matemática e você vai me ajudar a resolvê-los. Agora nós vamos entrar na parte da matemática, dos problemas matemáticos, tá bom? Aqui no livrinho de vocês, na primeira questão, nós temos a coleguinha aqui. As teclas da calculadora dela, as teclas 5 e 7, estão com problemas, estão emperradas. Mas mesmo assim, ela quer conseguir resolver essa adição que tem aqui no livro de vocês. As operações da decomposição de cada número estão entre parênteses. O que é decomposição? É a gente separar aquele número, não é isso? Seja ele por unidade de milhar, dezena de milhar, centena, dezena ou unidade. A gente pode decompor aquele número, não é isso? Então, observem que aqui no livro de vocês, ela fez a decomposição para poder somar e dar o resultado, ó. Bem aqui no livrinho de vocês, nessa parte, ela fez dessa forma. Ela fez a decomposição nesse pedacinho aqui, ó, em cima, ela decompôs e teve a soma que gerou o resultado. Mesmo ela tendo as teclas da calculadora dela emperrada, a 5 e a 7, ela conseguiu fazer
a soma, tá certo? A adição. Miriam anotou um modo de decompor os números e utilizou a calculadora para resolver a adição. Será que há outro modo de realizar esse cálculo? Veja se você consegue e mostre como pensou. O que aconteceu aqui? Eu vou mostrar para vocês o exemplo na lousa, tá certo? Ela tem o número 3.459 e ela tem o número 7.473. Ela queria somar esses dois números, mas ela está com a tecla 5 e a tecla 7 da calculadora emperrada, não é isso? Então, o que ela fez? Ela decompôs os números. Vou mostrar para vocês como ela fez. Ela pegou aqui, tirou uma dezena desse número. Em vez de 3.459, ficou 3.449 mais 10, porque ela pode usar essas teclas, elas não estão emperradas. Mas, na do 7.473, ela tirou uma unidade de milhar e uma dezena. Então, ficou 6.463 aqui, ó. Porque ela pegou, vou separar aqui pra vocês verem também de acordo com o livrinho de vocês. Ela fez 6.463 mais 1.000, deixa eu apagar aqui, mais 10. Ó, ela separou aqui esse número e separou aqui esse outro número. Deixa eu pegar outro piloto para vocês verem direitinho. Aqui, ó, 6.463 mais 1.000 dá 7.463. Mais 10, 7.473, tá certo? O 3.449 mais 10 dá 3.459. E aí ela fez essa soma todinha aqui, ó. Ela somou tudo bem direitinho e aí ela obteve o resultado dela, que é o 10.932. Agora, eu vou mostrar pra vocês outra forma que a gente pode separar esses números para poder fazer fazendo a decomposição e ter também o mesmo resultado, tá certo? Vamos sempre lembrando que a calculadora está com a tecla 5 e 7 emperrada, tá bom? Ó, gente, eu coloquei aqui pra vocês esse exemplo. Como é que a gente vai fazer esse exemplo? Eu coloquei a mais os números. Nesse exemplo que eu vou mostrar pra vocês agora, eu coloquei números a mais pra gente fazer subtrações, tá certo? Vamos prestar atenção aqui, ó. 3.469 menos 10. Se eu tenho 3.469 menos 10, eu vou ter 3.459, que é o mesmo númerozinho que tá aqui no livro da Miriam, tá certo? A soma inicial dela. Aqui eu vou ter esse mais, ó, eu repito mais. Sempre que eu estiver separando esses números em decomposição, eu tenho que colocar esses dois parênteses, tá bom? Aí o número que tá, esse símbolo que tá aqui no meio, se for mais ou menos, a gente repete e vai fazer agora o que tá aqui dentro, ó. 8.483 menos 1.000 dá 7.483 menos 10. Aí eu vou ter o 7.473, ó. Eu vou repetir aqui, 3.459 mais 7.483 menos 10, 7.473, que vai dar o mesmo resultado lá no final do livro da meninazinha, da Miriam, 10.932, tá certo? E aí, o que acontece? Você pode prestar atenção que a tia fez aqui as diferentes decomposições, ó. A decomposição não precisa ser só adição, tá certo? Pode ser também soma. Eu posso aumentar aquele valor para poder fazer a soma para também dar o mesmo resultado, tá certo? De acordo com o que a gente fez, com o que a gente viu aqui da Miriam. Você pode fazer somas também? Pode. A subtração também dá certo? Dá. Só que tem que sempre prestar atenção, ó. Porque você vai subtraindo e tem que colocar aqui o primeiro número
uma quantidade exata a mais, tá certo? Vejam aqui que eu coloquei 1.010 a mais, ó. 1.010 unidades a mais. E aqui eu vou subtraindo, tá certo? Então prestem bastante atenção nesse momento. Se eu tenho também aqui de acordo com o que ela fez no começo, ela fez a adição. Então, ela colocou um número a menos para poder somar com aquele outro número, que ela tinha as teclas da calculadora normal, para poder dar aquele resultado, tá certo? Prestem sempre atenção nisso. Na outra página, na página 19, vocês vão mostrar como vocês vão fazer as operações na calculadora emperrada de Miriam. Lembrando sempre que as teclas que estão emperradas é a 5 e a 7. Então, onde tem 5 e 7, vocês vão observar para vocês diminuírem algum valor ou aumentarem, tá certo? Para fazer somas ou subtrações, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem fazer. Vocês podem pegar 4.000, aqui na conta tem 4.588 mais 2.778. E aí vocês podem fazer o quê? Aqui vocês podem separar 4.488 mais 100. Podem separar aqui 100 unidades, podem diminuir, tá certo? Porque nós temos o 4, o 8, o 1 e o 0 que dá para ser utilizado. E aqui nesse outro lado, nós podemos fazer da seguinte forma. Nós podemos fazer 2.888. Por que 2.888, tia? Porque aí você pode depois fazer a subtração aqui do lado, tá certo? Vou aproximar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Aqui desse ladinho vocês podem fazer a subtração, ó. Aí você pode fazer aqui, ó. Os 700, eu fiz 100, não foi a mais? Então eu vou fazer o 100 aqui para subtrair. Aqui no 70, ó, na dezena, eu também coloquei uma dezena a mais. Então eu boto 10, tá certo? E assim eu vou ter o meu resultado também da mesma forma, tá bom? Eu vou subtrair aqui desse lado e somar aqui desse outro lado. Aí quando eu colocar na calculadora, vai dar bem certinho a conta, tá certo? Podem fazer no livro de vocês dessa mesma forma e peguem a calculadora para confirmar. Lembrando que primeiro eu vou fazer aqui essa adição, depois eu vou fazer aqui a subtração, tá certo? Aí depois é que eu vou somar os dois resultados aqui no meio, tá bom? Depois que eu tiver esse resultado e esse resultado é que eu vou somar, tá bom? Na calculadora principalmente, porque senão fica errado, tá certo? Primeiro você pega esse resultado, depois esse resultado, depois é que você soma, tá bom? No livro de vocês, tá falando também da multiplicação, que a gente também consegue fazer a multiplicação na calculadora emperrada da Miriam, tá bom? Nós temos aqui a multiplicação 5 vezes 64. 5 vezes 64. Nós sabemos que o 6 e o 4 eles estão funcionando na calculadora, mas o 5 não está. Então, quais são os números que eu posso decompor e ter aqui embaixo, ó, pro 5? 2 mais 3 eu tenho 5, não tenho? Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 64 e 3 vezes 64. Os dois resultados dessas duas multiplicações, ó, o 2 vezes 64 vai dar 128. Aí eu coloco aqui o 128. O 3 vezes 64, eu vou ter o 192. 192. E aí, depois eu vou fazer uma soma desses dois números. No final das multiplicações, eu faço a soma e tenho o resultado final, de acordo com se eu fosse fazer a multiplicação direta, ó. 64 vezes 5. Vamos fazer a multiplicação aqui pra gente tirar a dúvida, tá bom? Vamos fazer essa multiplicação pra gente ver que tá realmente certa a somazinha aqui do lado, tá bom? Ó, 5 vezes 4. O 5 4 vezes eu tenho 20. Então, eu boto 0 e eu levo 2 lá pra cima, na dezena. 5 vezes 6. 5 vezes 6 eu tenho 30. Vocês lembram que na multiplicação, quando eu levo o número lá pra cima, esse número aqui ele vem somar, tá certo? 30 mais 2, 32. Então, 320 o resultado, ó.
o mesmo 64 vezes 5 daqui de cima, 5 vezes 64, eu separando aqui os números, eu tenho o mesmo resultado, tá certo? Na decomposição, eu também vou ter o mesmo resultado. Vocês vão decompor esse número que está multiplicando, tá certo? Não é esse aqui, nós vamos decompor esse outro aqui que é mais simples, é mais fácil de fazer por esse outro método, tá certo? Então, vocês vão observar no livro de vocês têm duas multiplicações. E aí, vocês vão fazer dessa mesma forma, tá certo? Vão decompor o número e vão fazer dessa mesma forma que a tia fez aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, no livro de vocês, na questão 2, vai falar de idade. Dos anos, dos meses, tá certo? Então, prestem bastante atenção para não se confundir agora. Elisa, Pedro e Gilberto são irmãos. Gilberto nasceu em julho de 1997. Então, a gente já colocou aqui, ó, 1997. Vou colocar bem aqui. Julho de 1997. Elisa nasceu 5 anos depois. Então, se ela nasceu 5 anos depois, é a mais, para frente. Então, você pode colocar aqui 1997 mais 5. E aí, vocês vão descobrir que ano a Elisa nasceu, tá certo? E ela nasceu em setembro. O Pedro, ele acabou de fazer 180 meses em fevereiro. Então, ele nasceu em fevereiro. Ele fez 180 meses. Para eu transformar esses 180 meses em anos, eu vou pegar, dividir 180 para 12. Quando eu dividir esses 180 para 12, eu vou saber a quantidade de anos que o Pedro tem, tá certo? E aí, vocês podem fazer na calculadora ou vocês podem fazer no método normal. No método normal, nós vamos fazer da seguinte forma, ó, 180 dividido para 12. Nós vamos dividir primeiro esses dois números aqui, 18 por 12. 18 dividido para 12 só vai dar 1, né? 1 vezes 12, 12. 18 menos 12 vai dar 6. 1 menos 1, 0. E aí, esse 0 que está aqui em cima do 180, eu vou baixar ele para cá e vou fazer aqui, ó. 60 dividido para 12, eu vou ter 5. 5 vezes 12, 60. E aí, eu faço a subtração que vai dar 0, resto 0, tá certo? Então, o Pedro, ele vai ter 15 anos. 15 anos. E aí, vocês podem descobrir em que ano o Pedro nasceu. Vocês vão diminuir o ano que nós estamos hoje, 2020, menos 15, e descobrir em que ano ele nasceu, tá certo? Lembrando que ele nasceu em fevereiro, tá bom? E aí, vocês vão dizer a idade de cada um deles hoje. Você vai subtrair 2020 menos o ano que eles nasceram, tá certo? Depois que vocês descobrirem a idade deles hoje, vocês vão fazer quantos meses Elisa tem a mais do que Pedro. Vocês vão contar em que ano o Pedro nasceu, vocês vão descobrir. E aí, vocês vão colocar aqui, diminuir a quantidade de anos da Elisa e transformar para meses, tá certo? Lembrando que um ano tem 12 meses. Então, vocês vão fazer esse cálculo transformando para meses, tá certo? Prestem bastante atenção, porque a tia deu aqui algumas informações que já dão uma adiantada no cálculo de vocês, tá certo? Vocês já tem aqui, ó, que o Pedro tem 15 anos. Para descobrir que ano ele nasceu, vocês vão diminuir. O Gilberto, para saber quantos anos ele tem, vocês vão diminuir também 2020 menos 1997. E a Elisa, vocês vão descobrir primeiro em que ano ela nasceu. Faz a soma aqui, depois subtrai aqui, tá certo? Para descobrir quantos anos ela tem hoje. E aí depois vocês vão descobrir quantos meses de diferença tem Elisa e Pedro, tá certo? Na próxima questão, na página 20, vocês têm Marcela e Nicole, que nasceram em janeiro. Porém, Marcela nasceu em 1993, 5 anos depois de Nicole. Qual das moças é mais velha? Se a Marcela nasceu depois de Nicole, a mais velha é a Nicole, tá certo? Porque ela nasceu primeiro. Lembre-se que quem é mais velha é quem nasce primeiro.
Em que ano Nicole nasceu? Aí você vai subtrair o 1993 menos 5, tá bom? Para saber em que ano a Nicole nasceu. Qual a diferença de idade delas hoje? Vocês vão dizer qual é a diferença de idade delas, né? Se uma nasceu 5 anos depois, a diferença de idade é 5 anos. Qual a soma da idade delas hoje? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro subtrair 2020 menos o ano que elas nasceram. Vamos supor que seja aqui da Marcela. Você vai subtrair, ó. 2020 menos 1993. Que é o ano que a Marcela nasceu. Tá aqui, Marcela. E aí você vai descobrir a idade dela. Hoje ela tem 27 anos. Já fez 27 anos esse ano, a Marcela. Porque ela nasceu em janeiro. Então, você vai descobrir depois o da Nicole. Vai olhar lá em qual ano a Nicole nasceu, vai fazer a subtração. Depois você vai somar a idade delas duas para saber quantos anos as duas juntas têm hoje, tá bom? A idade delas duas somadas. Qual será a soma da idade das duas no próximo ano? Você vai fazer a soma da idade delas duas mais um. No caso, 27, você vai somar mais um. E o da outra idade da outra colega, da outra irmã, da Nicole, você vai somar mais um. E no final vai somar também as duas idades de novo, tá bom? E daqui a 4 anos, aí você vai somar mais 4. Vai somar o que elas têm hoje, ó. 27 mais 4 vai dar o resultado. Aí a outra idade da outra irmã, mais 4 e vai dar o resultado. Aí esse resultado aqui vocês vão somar, tá certo? Prestem bastante atenção, que é só continhas de soma, bem facinhos. Pense a respeito do raciocínio que fez no item anterior e explique como se faz para calcular a soma das idades de duas pessoas daqui a alguns anos. Você pode explicar que a soma das idades, nós podemos pegar a idade que a pessoa tem naquele ano e acrescentar a mais naquela quantidade de anos que a gente quer. Vamos supor, eu tenho 25 anos. Se eu quiser saber daqui a 5 anos quantos anos eu vou ter, eu vou somar 25 mais 5, não é isso? Se eu quiser juntar com o do meu coleguinha tem 10 anos, e ele vai fazer, e a gente vai fazer daqui a 5 anos quantos anos? Ele vai fazer 10 mais 5, 15, e eu, 25 mais 5, 30. Então, as duas juntas vai dar 30 mais 15, 45, tá certo? Prestem bastante atenção que são só somas simples, tá bom? Agora, um desafio. Pensando na explicação dada no item F, como se faz para calcular a soma das idades de 3 pessoas daqui a alguns anos? Use esta situação para explicar. Vamos lá, vou colocar aqui no quadro para vocês, tá bom? Ó, no livro de vocês, o desafio tá dizendo o seguinte. Michelle tem 6 anos, a Alana tem 9 anos e Lélia tem 14 anos. A tia colocou aqui, ó. Cada uma delas tem essa idade. Daqui a 5 anos, elas vão ter quantos anos juntas? Então, você pode fazer esse desafio de duas formas. A primeira forma, você pode somar 6 mais 5, 9 mais 5, 14 mais 5. Mais 5, mais 5 e mais 5. E aí, você vai ter os resultados, ó. 6 mais 5 eu tenho 11. 9 mais 5 eu tenho 14. E 14 mais 5 eu tenho 19. E aí eu vou somar. 1 mais 4, 5. Mais 9 dá 14, boto 4 e vai lá 1 pra cima. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Elas vão ter, então, daqui a 5 anos, 44 anos, tá certo? Ou então, você pode multiplicar. Vou mostrar pra vocês a forma que a gente pode multiplicar, tá certo? Hoje, juntas, elas têm, ó, 6 mais 9 mais 14. Hoje elas têm 29 anos, elas três juntas, tá certo? Nós temos aqui 29. Vou separar aqui esse cálculo para vocês. Hoje juntas elas têm 29 anos. Daqui a 3 anos elas vão ter vivido 5 anos cada uma. Então é 5 mais 5 mais 5. Ou 3 vezes 5, que dá 15. Então eu posso só somar esse 29 mais 15, que eu vou ter os mesmos 44, tá certo? A gente pode fazer dessas duas formas, tá bom?
Sempre a gente pode fazer na multiplicação ou somando. Quando é que eu disse que a multiplicação? Porque a gente tem aqui o 15, ó. 3 vezes 5. 3 vezes 5 igual a 15. Que é a quantidade de anos juntas delas três que vão viver daqui a 3 anos, tá certo? Daqui a 5 anos, perdão. As três juntas, daqui a 5 anos, vão ter 15 anos juntas. E aí você pode somar o que elas têm hoje com os 15 que elas vão passar ainda pra frente, né? De cada uma 5 anos. E ter os mesmos 44, tá bom? A tia acha mais simples fazer dessa forma. Porque aí você não se confunde tanto. Você pode só somar o que elas têm hoje, juntas, e fazer a sominha aqui do ladinho, tá bom? Vai a critério de vocês. Tem essas duas formas de fazer pro desafio de vocês. Na próxima página, na página 21, nós vamos falar dos números da calculadora novamente, tá certo? Da digitação. Na quarta, tá mostrando para vocês o número 94.783. Na calculadora, a pessoa digitou o número digitou o 7 no lugar do 8 e o 8 no lugar do 7. Então, vocês vão trocar esses números na calculadora e vão dizer qual foi o número que apareceu. Vamos colocar aqui, tá bom? E aí, você vai perceber aí nos números se você consegue fazer a conta da diferença. O que é diferença? Subtração. Se você consegue fazer sozinho, sem precisar fazer o cálculo, só de olhar se você consegue fazer aquela conta, tá certo? Aí você explica aqui embaixo se você conseguiu ou não e como foi que você fez essa subtração, tá certo? Agora, calcule as diferenças entre os números indicados usando o resultado da sua conversa. Vocês vão prestar atenção. Vocês queriam, ó, aqui tem dizendo, queria digitar 35.649. Digitei o 5 no lugar de 6 e 6 no lugar de 5. Aí você vai colocar aqui, ó. Qual foi o número que saiu, que ela trocou, né? A pessoa trocou. E você vai colocar a diferença. Você vai fazer a subtração, tá certo? Pra saber quanto é que deu em cada um desses quadrinhos aqui, tá bom? E aí você vai colocar em cada um deles. Você vai observar onde foi que foi trocado os números e vai fazer a subtração pra colocar aqui o resultado, tá certo? Pode utilizar a calculadora, não tem problema nenhum. Mas se quiser, pega uma folhinha do caderno de vocês à parte, faz o cálculo todinho bonitinho, que fica mais fácil, tá certo? Na quinta questão, vocês vão calcular o número que ficou escondido embaixo da nuvem. Use os quadros para fazer as contas. Se for necessário, desenhe outros quadros. Vocês vão observar que Mariana saiu do trabalho com R$ 28,90. Gastou R$ 10,10 na padaria, R$ 9,20 na verdureira e foi para casa. Depois do almoço, deu, aí tem a nuvenzinha com valor para o seu filho, para pagar o ônibus e ficou com R$ 5,50. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar esses quadros, a quantidade de reais e a quantidade de centavos e vão fazer a subtração para saber quanto ela deu para o filho dela, tá certo? Vocês vão desenhar aqui dentro. Não escrever aqui dentro, bem direitinho, o valor de cada um e saber quanto ela deu pro filho dela, tá bom? No item B, vocês vão fazer da mesma forma, mas vocês vão ter bastante cuidado, porque o valor é um pouquinho mais alto. Pode usar a calculadora, se quiser, para fazer esses cálculos, tá bom? É importante que faça sozinho aqui. Já tá armada a continha, né, ó. E aí você vai só fazendo os resultados das subtrações, tá certo? Mas se quiser fazer na calculadora, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, na questão 6, vocês vão usar palitos de fósforo para fazer os desenhos que tá pedindo a seguir, tá bom? Nós vamos fazer 3 figuras fechadas. O que são figuras fechadas? São aquelas figuras todas fechadas, que não tem nenhum tipo de aberturinha, tá bom? E aí vocês vão utilizar os palitos de fósforo. Na primeira figura, nós vamos começar com um triângulo. É como se cada um desse daqui fosse um palito de fósforo, tá certo? Cada um lado, ó. Aqui é um palitinho, vou desenhar aqui pra vocês. Aqui outro palitinho. E aqui nós temos outro palitinho, tá certo? 3 palitos de fósforo formamos o triângulo. Com 4 palitos de fósforo, nós vamos poder formar o quê? Aí você vai desenhar aqui, ó, o 4 palitos de fósforo, tá certo? Vocês vão poder desenhar assim, ó, um quadrado. E com 5, nós vamos desenhar aqui
figura de 5 lados, tá certo? E aí você vai desenhar da forma que você quiser uma figura de 5 lados, tá ok? E aí vocês vão responder na B com uma ou duas frases para explicar como vai ser formada a figura da próxima sequência. Nós temos uma figura com 3, uma figura com 4 e uma figura com 5 lados. A próxima figura vai ser quantos lados? Vocês vão pensar e vão responder aí embaixo, tá certo? De quantos palitos você precisará para montar as 3 próximas figuras dessa sequência? A próxima vai ser 7, 8, nós temos a figura de 6, 7 e a de 8 lados, não é isso que a gente vai montar nas próximas, que é a sequência. Então, você vai contar 6 mais 7 mais 8, vai dizer quantos palitos você vai precisar, tá bom? O objetivo agora é formar figuras fechadas que tenham ângulos retos. Agora eu vou explicar para vocês o que são ângulos retos, tá bom? Um ângulo reto, ele é formado sempre que nós temos esse encontro, ó. Bem aqui no cantinho, nós temos esse Lzinho. E aí, nós formamos o ângulo reto, que é esse quadradinho. Então, sempre que tiver aqui, ó, esse encontro formando esse L, nós vamos ter ângulos retos, tá certo? Esses ângulos retos, eles são formados em figuras como quadrado, retângulos, triângulos retângulos. Nós também conseguimos ter esses tipos de ângulos retos, tá certo? Sempre são formados em figuras fechadas, tá bom? No livro de vocês também temos ângulos retos, ó. Aqui nós temos esse encontro formando o L, depois formando o quadradinho, ó. Tá vendo? Nos retângulos e nos quadrados são bem comuns a gente encontrar os ângulos retos, tá certo? No livro de vocês, está pedindo para vocês formarem retângulos ou outras figuras com os palitos, tá certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Só valem palitos na horizontal e na vertical no contorno das figuras. Então, vocês só vão poder colocar os palitos na horizontal e na vertical. Então, só assim, tá certo? Os palitos só podem ficar dessa forma. Ou assim, um pezinho, ou então deitado, tá certo? E aí vocês vão formar as figuras aqui no livro de vocês. Forme as figuras indicadas a seguir na sua carteira e registre-as na malha quadriculada abaixo. Usando 12 palitos em cada, quantas figuras diferentes você consegue formar? Você vai pegar você vai pegar 12 palitos e vai formar algumas figuras, para saber quantas você consegue formar, tá certo? Na malhazinha quadriculada que tem aqui pra vocês, ó, tá bom? Usando 14 palitos, é possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? De quantos quadradinhos será a área dele? Vocês lembram que perímetro é o que está ao redor e a área é todos os quadradinhos que estão lá dentro. Perímetro é o que está aqui, aqui, aqui e aqui. E vocês vão somar. E área é os quadradinhos que tem aqui dentro, ó. Vocês vão somar a quantidade de quadradinhos que tem dentro da figura. Tá certo? E aí vocês vão dizer, na figura que vocês fizeram do quadrado de 12 palitos, um quadrado com 12 palitos. Um quadrado tem todos os lados iguais, prestem atenção. Vocês vão dizer quanto é o perímetro e quanto é a área daquele quadrado, tá certo? Vamos escrever aqui. No item B, usando 14 palitos, é possível formar um quadrado? E com 16 palitos? Vocês vão tentar formar de novo aí um quadrado com 14 palitos e com 16 palitos e vão dizer se é possível ou não, tá bom? Aqui no item C, nós vamos utilizar essa malha aqui de baixo, tá bom? Da tarefinha de vocês, ó. Na minha já tem as respostas, mas vocês vão fazer a de vocês. Quantos palitos? Ó, forme 3 figuras com 16 quadradinhos de área. 16 quadradinhos de área é 16 quadradinhos aqui dentro, tá bom? Prestem atenção. Você pode fazer direto na malha quadriculada, porque vocês podem fazer em outro canto também, tá bom? Quantos palitos são necessários para contornar cada uma delas? Anote no desenho. Aí vocês vão contar aqui, com os 16 quadradinhos,
quantos palitos são necessários pra gente contornar a cada figura que vocês fizeram no livro de vocês, tá certo? Prestem bastante atenção aqui, ó, nessas malhazinhas, tá bom? Em cada uma dessas figurinhas e façam no livro de vocês utilizando 16 quadradinhos de área. E aí vocês vão contar quantos palitinhos vocês conseguem colocar ao redor, tá bom? Cuidado na hora de contar os quadradinhos, contem direitinho, tá bom? 16 é tudo que tem aqui dentro da figura, tá certo? Vocês podem primeiro marcar, depois pintam, tá bom? E aí vocês vão contar quantos vão ter os palitos. Peguem uma caixa de fósforo do tamanho de vocês para poder realizar as atividades. Não precisa jogar fora os palitos depois. Você devolve para sua mamãe, tá bom? Você não vai utilizar, só vai contar, tá certo? Prestem bastante atenção em toda essa atividade. Daqui a pouquinho a tia vai mandar para vocês a nossa revisão do caderno, tá certo? A revisão é baseada nesse vídeo de hoje e na do caderno da semana passada. Prestem atenção e estudem bastante nessas duas revisões do caderno que eu vou mandar pra vocês, tá bom? Até a próxima aula, meus amores!